Oi meninas, então se vocês quiserem saber como que eu fiz assim todos esses contornos, tudo que eu falei sobre contorno, acompanhem o vídeo, depois compartilhem com suas amigas, com seus amigos, comentem no nosso blog, no nosso Facebook, no Twitter, onde vocês quiserem. Eu não vou falar como eu fiz essa maquiagem, eu vou falar sobre contorno e se vocês gostaram de como eu fiz essa maquiagem, dá um curtir e depois eu ensino como que eu fiz essa maquiagem. Eu vou começar falando sobre o blush. Por exemplo, se você tem a sua bochecha muito funda, por exemplo, tem pessoas que têm tipo uma bochecha assim meio fundinha, né, aqui assim na frente. Então você pode deixar mais clara. Você pode usar a sua base assim mais clara ou passar um rosinha assim bem clarinho. Às vezes até misturar com um pouco de sombra branca e aí você pode passar. Aí se você tem uma uma bochecha assim muito realçada, que tem de repente você tem assim aquela bochecha que salta um pouco assim pra fora, que você sente que salta um pouco assim pra fora, aí você pode dar uma escurecida. Aí você pode ir fazendo assim, pega a maquiagem assim de um tom natural, sempre natural, e vai passando aqui em cima. Aí pra não ficar, deixa aquela manchinha assim. Aí você vai deixando um pouco mais escuro assim, e o rosa você passa aqui embaixo. Não tem muito aquela coisa assim, tipo, ah, porque a sombra você tem que passar, é só o rosinha, ai, a sombra não, o blush. O blush é só aquele rosinha, o blush é só aquele marronzinho, que não sei o que. Por exemplo, se você tem uma pele assim, negra, se você tem uma pele escura, você pode passar um blush assim, roxo, que vai ficar bem bonito pra sua pele. Se você tem a pele morena, assim, que nem a minha, um pouco mais escura, você pode passar um rosa, assim, mais forte, tipo um rosa, assim, mais antigo, sabe? Mais ou menos, assim, dessa cor. Tá vendo? E se você tem aquela pele bem branquinha, você tem que tomar muito cuidado quando você quiser passar um bronzer, assim, na sua bochecha, pra não ficar muito forte e parecer que você levou um soco no meio da sua cara. E aí você pode passar um rosinha bem clarinho, mais ou menos assim, tá bom? E aí, por exemplo, se você tem aqui essa partezinha da bochecha muito funda, tem pessoas que tem aquelas covinhas assim, e aqui é muito fundo, e aqui fica assim um pouco alto. Então você pode passar, você tem duas opções, ou você passa o rosa aqui embaixo, e assim o bronzer, ou se você tiver, por exemplo, uma maquiagem de cores naturais assim, você pode usar, que o bronzer é meio difícil de achar mesmo. Aí você pode passar o bronzer nessa parte aqui de cima e passar o rosa nessa parte de baixo e aqui pra dar aquela clareadinha. Se você tiver toda essa parte assim muito realçada, muito assim pra fora, você pode passar todo o bronzer nessa parte e o rosa nessa parte aqui de baixo e uma manchinha aqui embaixo assim, pra dar uma clareada e ficar com um aspecto assim de que o seu rosto é uniforme, sabe? Aí se você tem essa parte aqui muito realçada, por exemplo, muito pra baixo ou muito aberta, eu não sei como dizer assim em termos científicos, vamos dizer assim. Você pode dar uma escurecida aqui também. Você pode passar o mesmo bronzer, o mesmo jogo de blush e passar aqui embaixo. Aí você pode dar uma clareada nessa parte aqui. E se o seu queixo for muito, aí por exemplo, se essa parte for muito para baixo, muito realçada, muito para fora, você pode dar uma escurecida aqui. E se o seu queixo for muito pequenininho, você pode dar uma clareada. Você pode usar uma base mais clara ou passar, por exemplo, usar até uma sombra assim clara que seja parecida com o tom da sua pele. Por exemplo, você pode usar uma cor assim, mas depois sempre passando um pincel assim limpinho, pra não ficar aquela marca assim muito forte, sabe? E aí você pode dar uma clareada, ou então se essa parte for muito realçada e o seu queixo também, você pode escurecer toda essa parte, escurecer o seu queixo aqui embaixo
e dá uma clareada nessa parte, sempre brincando com a maquiagem, tá bom? E aí, por exemplo, na testa. A minha testa eu não gosto nem um pouco. Eu acho ela muito grande, eu acho ela muito feia. Então eu sempre procuro assim, quando eu vou dar uma clareada, eu sempre clareio até essa parte aqui. Não mais do que isso. É a única parte assim que eu clareio da minha testa é essa aqui, porque eu vou puxar pro nariz. Mas, por exemplo, se você tem um nariz assim que você acha que é muito grande, muito alto, você pode optar por não clarear essa parte. Você pode só clarear assim, por exemplo, do meio para baixo do seu nariz e escurecer essa parte aqui em cima. Aí dos lados. Se você tem um nariz muito fininho e quer alargar ele um pouco, você pode deixar o nariz todo clarinho. Se você tem o nariz muito alto, você pode escurecer um pouquinho a parte de cima e aqui dos lados, assim. Deixar ele mais assim, mas mais uniforme, não vai deixar ele muito diferente, assim, usar cores muito diferentes, assim, uma da outra, tá? E se você tem um narizinho, assim, mais ou menos que nem o meu, que aqui é largo, assim, aqui é largo, você pode clarear essa parte aqui fazendo uma linha bem fininha. E aí você vai passar assim um contorno aqui nessa parte. Como essa parte aqui do meu nariz é muito gordinha e eu não gosto, eu faço isso. Eu escureço toda essa parte, eu pego o mesmo pincel do blush e eu escureço toda essa parte aqui embaixo assim. Eu vou só passando assim, mais ou menos como um contorno. Vou passando assim. E aqui embaixo também, a mesma coisa. Tanto que quando eu passo primer, eu também passo aqui nessa partezinha do meu nariz. Pra pegar bastante assim, ficar bem escurinho. E aí eu escureço toda essa partezinha. E aí eu passo uma base mais clara só aqui. Agora vamos falar da olheira. Se você tem olheira, que nem a minha, assim, horrível, você vai passar. Eu vou passar um pouco de primer agora. Vamos passar a base. Vou passar um pouquinho assim na minha mão. Gente, eu não vou falar de marca nenhuma hoje. Eu não tenho muita maquiagem, eu não tenho muita coisa assim. E eu acho que principalmente pro tema de hoje, eu acho meio desnecessário. Você pode usar o que você tem, você pode substituir o que você tem assim e fazer com o que você não tem, por exemplo, o primer, o blush do bronzer, tá? E você pode usar uma base ou um corretivo, tá bom? E aí, qual é o truque da base ou do corretivo pra tampar as olheiras? Você vai passar assim, de preferência é melhor se você passar com um pincel, porque tem mais precisão. Você vai passar e mesmo que você passe uma maquiagem bem escura em cima, é importante que você também clareie essa parte aqui assim, essa parte aqui, e aí se faltar você pode pegar um pouco mais. E aí você traz um pouco assim pra dentro. Pode puxar um pouco mais pra fora e você traz assim pra dentro. Olheira é uma coisa assim que eu realmente não gosto de jeito nenhum. E aí você pode espalhar com o seu dedo ou pode usar uma esponja assim. Eu geralmente uso a esponja porque ela limpa melhor assim o excesso e espalha um pouco melhor. Tá vendo? Já fez uma diferença grande, né? Se você tiver uma olheira assim muito grande que nem a minha, eu sei que eu tenho olheira muito grande, muito feia, e se a sua base for assim muito boa e não deixar com aquele aspecto assim de uma coisa assim muito artificial, você pode passar mais. Só que se você sentir que a sua base, você é ela tem assim, ela fica meio grosseira assim, então passa só um pouquinho, tenta só espalhar assim um pouco, e aí você pode usar uma sombra mais branca assim, com o tom da sua pele, ou você pode simplesmente deixar do jeito que for. Se você não tiver olheira, de graças, você não tem olheira, porque olheira é muito chato. Eu não posso passar, por exemplo, um lápis muito forte embaixo. Eu não posso fazer quase nada, porque sempre parece que a minha olheira fica enorme. Aí eu fico com um olho assim de noiva cadáver. É horrível.